Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, na Tua presença está o Teu Filho, ó Pai. Nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer pela vida do pastor Roberto. Deus, dá saúde a ele, ó Pai. Renove as suas forças, ó Pai. Restaure a vida do seu filho, ó Pai. Que ele seja usado, continue a ser usado pelo Senhor como tem sido, ó Pai. Deus, que o Senhor ministre, ó Pai, as nossas vidas através da vida dele nessa noite. Queremos abençoar a sua vida, seu ministério, sua família e liberarmos uma palavra de vitória na vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. É sempre uma alegria poder estar na nossa igreja, a casa de Deus, onde nós congregamos juntos. Tivemos uma santa ceia maravilhosa domingo à noite, apoteótica, e eu tive o privilégio de ficar sentado lá atrás, porque eu pude ver panoramicamente a igreja de um ângulo diferenciado. E eu dizia ao nosso pastor ontem que lá atrás a glória de Deus também se manifesta. Que coisa linda, viu, irmãos? Quero parabenizar os irmãos pelo vosso empenho, pela dedicação. A obra de Deus cresce de maneira ordeira e exemplar. Vamos aproveitar o máximo o nosso tempo. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Dentro da estrutura deste versículo há uma expressão muito linda: irmão e companheiro. Eu queria pedir permissão aos irmãos para utilizarmos aqui o plural, irmãos e companheiros. Vamos dizer isso todos? Irmãos e companheiros. Que lindo. Mais uma vez, todos. Irmãos e companheiros. Muito obrigado. Meus queridos, como hoje é o culto da família, o culto do ensinamento, não vamos fugir à regra. Vamos trazer uma palavra voltada para o aprimoramento da nossa fé em Cristo Jesus e para que a nossa caminhada seja exitosa e triunfante. Há uma linda palavra grega no Novo Testamento. Esta palavra aparece 20 vezes nas reluzentes páginas neotestamentárias. E ela realmente é impactante. E precisamos a cada dia refletirmos sobre o seu valor. Esta palavra é koinonia. Ela é traduzida de várias formas. É traduzida como contribuição, como companheirismo, mas é traduzida também como cooperação, comunhão profunda entre as pessoas. Mas o que me chama a atenção, em particular no texto que foi lido, é que ela aparece aí como companheirismo. Meus amados, koinonia em síntese revela-nos o companheirismo que todos devemos ter, independente da cultura que temos, independente daquilo que consta em nossa conta bancária, independente da nossa posição social. Todos nós, em Cristo Jesus, novas criaturas, precisamos desfrutar deste verdadeiro companheirismo. Aqui no estado de Goiás, há um médico, um cirurgião pediatra, que tornou-se uma figura conhecida mundialmente, o Dr. Zacarias Calil. E ele fez várias cirurgias de separação de gêmeos siameses. São gêmeos que nascem grudados um ao outro. Quando eu olho para a igreja do Senhor, quando eu olho para os santos do Senhor, eu muito me alegro, porque eu entendo que você, em Cristo Jesus,
está conectado a mim. Nós somos, portanto, siameses espirituais. Louvado seja Deus. O projeto de Deus para nós é que sejamos bons e fiéis companheiros, que andemos ombro a ombro e lado a lado. Escute-me, em Manila, nas Filipinas, havia um casal muito simpático, Elisa e Eliseu. Eles estavam casados há 1 ano, e certo dia Eliseu foi às compras, e ao voltar, morando ele no 5º andar de um edifício, um tanto já carcomido, eivado, deteriorado, ele percebeu que haviam chamas, muita fumaça também, e um aglomerado de pessoas na região onde ele morava. Para a surpresa de Eliseu, o seu prédio estava em chamas, e estava no 5º andar a sua amada, Elisa. Então ele chegou, teve que ser contido, porque ele queria a todo custo salvar sua amada. Um oficial do corpo de bombeiros disse-lhe: nós estamos fazendo o possível para resgatar as pessoas, e você não pode, num ato heróico, tornar-se também irresponsável e morrer nas chamas. E ele foi contido temporariamente, mas o corpo de bombeiros não tinha uma estrutura moderna, diferenciada para resgatar tais pessoas. Heroicamente ele então começou a vencer as chamas, as labaredas, e subiu pela escada o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º andar. Arrebentou a porta, e quando chegou no quarto, onde ele convivia maritalmente com a sua esposa, ele a viu de joelhos, já bem ferida, bastante queimada. E ele tentou resgatá-la, mas todo o seu esforço foi em vão. Quando o corpo de bombeiros conseguiu apagar as chamas, o mesmo oficial que tentou contê-lo disse-lhe posteriormente: hoje eu vi uma das cenas mais comoventes na minha vida. Eu vi um homem que tentou salvar a sua amada, e os dois morreram carbonizados, abraçados, interligados um ao outro. O exemplo de Eliseu, guardadas aqui as considerações e os nossos sentimentos, é um exemplo que se aplica à vida cristã. Nesta noite Deus começou a falar conosco desde o início, é óbvio, como em todos os cultos. Quando o pastor Roberto abriu a Bíblia e falou sobre 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, a glória de Deus já se manifestou entre nós, porque quando o amor é dito, quando o amor é mencionado, quando o amor é aplicado, a glória de Deus se manifesta. E Deus completa-nos com esta palavra nesta noite. Nós precisamos entender que é muito fácil eu saudá-lo a curta, média ou longa distância. É muito fácil acenar para ti, saudando-lhe com a preciosa paz do Senhor. É muito bom se eu puder aproximar-me e abraçá-lo fortemente, mesmo que alguns resistam a isto. Alguns dizem que esta é uma prática anacrônica, fora de moda, portanto desconectada com a realidade atual. E eu quero dizer que eu prego o contrário, eu vivo o contrário. Eu quero dizer que esta prática é saudável, é respeitosa e salutar a vida cristã. Mas o que Deus espera de mim, de ti, de cada um de nós, é que não apenas sejamos irmãos, mas que sejamos também bons e fiéis companheiros. Quem crê nisso, glorifica a Deus comigo nesta noite. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que existem 2 grupos. O primeiro grupo é composto por irmãos que não foram companheiros. Vamos conhecê-los nesta noite? Por primeiro grupo, irmãos que não foram companheiros. Pastor Eliezer de Jesus, garboso, elegante, fidelíssimo. Leia-nos Gênesis 4, de 1 a 8, por favor. Muito grato, pastor Roberto. E aconteceu Adão, e conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ótima leitura. Nós estamos falando de irmãos que não foram companheiros. E este primeiro exemplo é um exemplo impactante. Aqui nós temos a figura de Caim, que tornou-se figura estigmatizada pela prática do mal, porque cometeu o primeiro homicídio. Ele era lavrador, função nobre, nobilíssima. Seu irmão Abel era pastor de ovelhas. Ao cabo de dias, o que isto significa? No dia certo para se cumprir a liturgia, ambos vieram para prestar o seu culto a Deus. Caim trouxe uma oferta do melhor que ele colhera, e Abel trouxe dos seus primogênitos, de suas ovelhas e da gordura. Mas a Bíblia diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta, e não atentou para Caim e para a oferta que ele trouxera. Na ótica humana, a oferta de Caim foi perfeita. Então por que Deus a recusou? Porque foi uma oferta vazia. Foi uma oferta que não tinha espírito de adoração. A Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus conhece o nosso culto. Deus sabe quando estamos aqui cultuando racionalmente e através do nosso espírito, que é uma das partes da tricotomia, e quando estamos aqui mecanicamente cumprindo apenas o nosso dever. Eu sei que aqui nesta noite todos têm sacrifício de louvor para apresentar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Caim apresentou um sacrifício vazio, por isso Deus não aceitou a sua oferta e o rejeitou. E o que é interessante é que ele se irou, e Deus sabe quando o homem ira. Tem muita gente que tem pose garbosa, mas anda irada. Tem gente que tem pose garbosa, mas é inflamável. É um container que está prestes a explodir, lançando chamas. Por que descaiu o teu semblante? Os psicólogos dizem que a primeira reação que uma pessoa tem quando ela se torna irada é que ela muda o seu semblante. E isto aconteceu envolvendo a Caim. Deus o reprovou. Ele então chamou Abel, ambos foram ao campo, e ali Caim levantou-se contra ele e o matou. Mas não era irmão? Sim, só que não era companheiro. Existem muitas pessoas hoje que praticam, lamentavelmente, o mesmo ato de Caim, mas no plano espiritual. Existem pessoas que, lamentavelmente, ao serem preteridas por Deus, porque agem mecanicamente, não apresentando a Deus um culto real, um culto racional, onde a essência seja espírito de adoração, ou que haja isto, tal pessoa então procura se levantar contra aqueles que prosperam, contra aqueles que atuam com brilhantismo. Isto é muito sério. Existem pessoas que, se pudessem, quebrariam os dentes da nossa pregação, nos colocariam uma mordaça. Se pudessem, tais pessoas nos liquidariam espiritualmente. Mas Deus é conosco e haveremos de prosperar até o fim, em nome de Cristo Jesus. Segundo exemplo de irmãos que não foram companheiros, os irmãos de José. Gênesis 37, versos 3, 4
11 e 28. Por favor, pastor Eliézer. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Muito bem. Os irmãos de José, eles passaram a odiá-lo. Por quê? Porque era um costume que estava sendo praticado na tenda do patriarca Jacó, a predileção por um filho. E a predileção naquele dia recaiu sobre José, por duas razões. Primeiro, porque era filho da sua velhice. Em segundo lugar, Gênesis 37:2, a Bíblia diz que José trazia a má fama dos seus irmãos ao seu pai. Ele tinha uma conduta retilínea. Seus irmãos, ao contrário, uma conduta tortuosa, sinuosa e derrapante. Logo, a predileção recaiu sobre ele. Confirmando tal predileção, Jacó deu-lhe uma túnica de várias cores. A Septuaginta diz túnica multicolorida. Por que ela era multicolorida? Porque ela apontava para a dispensação da graça. A túnica de José chamava a atenção. Assim é a dispensação da graça. Onde tu entras, onde tu pisas, as pessoas olham para ti e veem algo diferente. É a glória de Deus na tua vida. Bendito seja Deus. Seus irmãos passaram a odiá-lo e não podiam falar com ele pacificamente. A saudação Shalom Adonai fora deletada na tenda de Jacó. Depois que José teve sonhos brilhantes mostrando o seu futuro promissor, onde Deus o exaltaria, seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Você sabe o que é conviver debaixo do mesmo teto com pessoas que não te amam? É triste. Sabe o que é sentar ao lado de uma pessoa que não te suporta? É angustiante, é sufocante. E José experimentou tudo isto. Mas ele tinha candura, tinha alma nobre, a tudo suportou. A Bíblia diz que os seus irmãos o invejavam. O que é invejar? É desejar ter aquilo que outra pessoa tem. É desejar ser aquilo que a outra pessoa é. E é muito triste isso. Seus irmãos o invejavam. E fizeram um projeto maquiavélico para eliminá-lo. Jacó tentou resolver o problema de animosidade entre os seus filhos diplomaticamente. Enviou seus filhos para Siquém e Jacó permaneceu com ele onde ele morava. E simplesmente diz a Bíblia que depois de alguns dias, Jacó disse: vá ver seus irmãos como eles estão e como está o rebanho. Porém, seus irmãos não estavam em Siquém, já haviam ido para Dotã. Quando José lá chegou, orientado por aquele varão anônimo, diz a Bíblia que esses planejaram matá-lo. E depois o lançaram numa cova que era retangular, com mais de 3 metros de profundidade. E sentaram-se na beirada da cisterna, que é uma cova, e começaram a comer pão. Como é que pode? O irmão de alma nobre estava lá embaixo, com escoriações, com hematomas, chorando, com saudades do pai. E os seus algozes do lado de fora comendo pão, fazendo festa. Tem gente que faz festa com as suas lágrimas. Tem gente que se alegra quando as coisas não dão certo para ti. A vida é triste, nos ensina muitas lições. Porém Deus nos dá vitória. E no vale de lágrimas nós haveremos de nos levantar e de prosperarmos e avançarmos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Quando então uma caravana de ismaelitas passou por ali, descendo nas montanhas de Gileade, diz a Bíblia que os irmãos de José alçaram e o lançaram para fora e o venderam por 20 moedas de prata. Eram irmãos, mas não eram companheiros. Tudo o que eles queriam era ver José bem longe. Escute, tem gente que, se pudesse, gostaria que você estivesse bem longe. Como a vida nos ensina lições. Como isso é real. Existem pessoas que não têm estrutura para conviver contigo.
não conseguem glorificar a Deus pela forma como Deus te usa. Esse sorriso especial que você tem, que cativa, respeitosamente falando. Existem pessoas onde você mora, no seu condomínio, na sua rua, lá no seu trabalho, que dizem: como é que pode, o mundo está ao caos e esta mulher está alegre, o mundo está trôpego, cambaleante, este homem entra aqui, glorifica o Deus que ele serve. Estas pessoas não suportam ver o brilho de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus é contigo, bendito seja Deus. Terceiro exemplo, eu disse que serei breve. Judas Iscariotes, Mateus 26, versos 14 a 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Por favor, a partir do 47 até o 50, prepare enquanto eu comento. Olhem, outro exemplo de irmãos que não foram companheiros. Judas Iscariotes, Judas, filho de Simão, natural de Queriote. Ele não era da Galileia, ele era da Judeia. Foi um dos 12. O que é interessante, irmãos, é que Judas era tesoureiro do colégio apostólico. E ele tinha um sonho de que o reinado do Messias se instaurasse de fato, onde ele seria o ministro de finanças. Ele era extremamente ganancioso. Quando este sonho esboroou-se, ruiu, ele então fez uma proposta aos príncipes dos sacerdotes para entregar a Cristo. E fez uma barganha barata. O que vocês podem me dar para que eu lhe entregue? E esses disseram-lhe 30 moedas de prata. Por que eles pesaram? Porque eram ciclos, correspondendo a 120 denários. Vejam como isto terminou, versículos 47 a 50, por favor. E, estando ele ainda a falar, eis que Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Escute, estava profetizado que um trairia o Senhor. Vamos ver isso? Vamos olhar na Bíblia. Salmo 41, versículo 9, por favor. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia no meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então é um dos salmos messiânicos, que profeticamente já mostrava alguém que trairia o Messias. Leia Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70, por favor. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia quem o trairia, é óbvio. Mateus, capítulo 26, versículo 23. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Então aí está a figura do traidor, Judas Iscariotes. Outro dia eu vi uma boa mensagem de um pastor, mas ele disse que Judas não cometera nenhum deslize até que ele traiu a Cristo. Lê do engano. Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele era ladrão. Ele surrupiava os bens do colégio apostólico. Era uma prática exercida por Judas, lamentavelmente. Irmãos, ele traiu a Cristo.
E o Senhor Jesus estava no bucólico jardim do Getsemane, quando Judas, ao lado de soldados da guarnição de Antônia, que ficava na parte norte do templo em Jerusalém, e populares ali chegaram com espadas e varapaus, como se o Messias fosse uma ameaça a eles. E ele deu um sinal. O que é interessante é que era noite de lua cheia, facilmente uma pessoa poderia ser vista, mas ele não queria errar. Ele disse: eu vou dar um sinal. Ele estava determinado a entregar a Cristo. Aquele a quem eu beijar é este. E ele chegou com a sua hipocrisia e disse: eu te saúdo, ó Rabi, quer dizer, mestre. E o beijou. No grego é beijou fervidamente, com muito ênfase. Que hipocrisia! O beijo era sinal de respeito, de lealdade, principalmente a reverência que os discípulos prestavam aos seus mestres. Mas Judas mudou o conceito do beijo, pelo menos na sua prática, que tornou-se um sinal de traição. O que é interessante é que quando ele beijou a Cristo, Jesus disse-lhe: amigo, a que vieste? Esta palavra amigo é um apelativo civil, que pode ser entendido assim como: cidadão, por que é que você está aqui? Judas foi chamado de irmão de Cristo quando estava no colégio apostólico, mas agora passou a ser um cidadão comum, e entregou a Cristo, e o Senhor foi preso, e posteriormente morreu de morte vicária por nós na cruz do Calvário. Judas, ele é o estereótipo daquele que trai, e trai com facilidade. Engenhosamente ele se articula para trair. Mateus 26, que o pastor leu, versículo 16, a Bíblia diz que depois que ele fez o acordo para entregar a Cristo, ele só aguardava o momento para executar isso. Tem muita gente que já propôs te trair, só está aguardando o momento certo, quer te pegar no contrapé, quer te pegar num vacilo. Mas eu profetizo vitória na tua vida, você não vai vacilar em nome de Jesus. Deus vai te dar graça, em nome de Jesus. Você tem a glória do Senhor, a unção do Senhor, você está atento, você está atenta, e o inimigo não vai prevalecer contra ti. Essa hipocrisia maldita vai cair por terra, o veneno do mal vai cair por terra, em nome de Jesus. Você não vai ser vencido. Bendito seja Deus. Olhem, Judas comeu do bocado molhado. Você sabe o que significa isso? Quem morou na região nordeste do Brasil sabe muito bem o que é isso. A mãe pega do bocado molhado e põe na boquinha do filho. Jesus fez isso com Judas. Sentou-se ao lado de Cristo, andou com Jesus, viu milagres espetaculares da parte do Senhor e o traiu. Era irmão, mas não era companheiro. Quantas pessoas nós ajudamos, beneficiamos e nos traem? Ulisses Guimarães tinha uma frase espetacular: o dia do benefício é a véspera do dia da ingratidão. Mas nem por isso vamos deixar de ajudar as outras pessoas que precisam. Concordam comigo? Vamos lá. Outro exemplo, pastor Elias de Jesus, Marcos, Atos 13:13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu estou falando de irmãos que não foram companheiros. Aqui aparece um chamado João Marcos, que era filho de uma rica senhora que morava em Jerusalém. João Marcos, ele tentou antecipar a hora de Deus para a sua convocação missionária. Ele não aguardou a hora da convocação divina, a hora certa, apropriada, oportuna, e simplesmente ele partiu para uma grande aventura, colocando-se ao lado do apóstolo Paulo, para ser partícipe da primeira viagem missionária. Escute, João Marcos dormia numa cama imperial, deitava sob lençóis de algodão egípcio,
Tinha uma nutricionista que cuidava dos seus hábitos alimentares. Tinha uma alta criadagem que satisfazia os seus mimos. João Marcos era privilegiado. Quando partiu para a obra missionária ao lado do apóstolo Paulo, às vezes tinha que dormir num porão de um navio ou numa praia. Dormia no relento. Às vezes não tinha o que comer. Às vezes ele é que tinha que servir. Tudo mudou. Para complicar, quando eles chegaram em Perge, uma das principais cidades da Panfilha, uma cidade marítima, infestada por piratas e assaltantes, ele viu o quadro caótico e se preocupou: o que vai ser de mim? Havia ali um surto de diarreia que afligia os moradores. Então ele abandonou a Paulo e voltou para Jerusalém. João Marcos passou a ser o emblema daqueles que recuam quando nós começamos os nossos projetos. Era irmão? Era, mas não era companheiro. Quantas pessoas já te abandonaram quando você começou um grande projeto inovador para a sua vida? Quantas pessoas recuaram quando você mais precisava do apoio dessas pessoas? É triste. João Marcos abandonou a Paulo no início da obra missionária. Agora vamos ver o último exemplo, nesse primeiro grupo. O exemplo de Demas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Se Marcos abandonou a Paulo na primeira viagem missionária, Demas fez algo mais trágico. Abandonou a Paulo na última viagem missionária. Se um abandonou no início, o outro abandonou Paulo no final. Eu não sei o que é que mais dói. Isso é muito sério. Demas era irmão, mas não era companheiro. Ele cansou-se dos sofrimentos no vai e vem da obra, recuou, abandonou a Paulo. Paulo foi para a prisão, o inverno estava chegando, ele sozinho, isolado, escreve a Timóteo, versículo 9 da mesma carta: procura vir ter comigo depressa, porque um homem sozinho é um homem aflito. Aí ele justifica: porque Demas me desamparou. Quantas pessoas nos abandonam quando nós estamos respaldando projetos, quando nós estamos dando acabamento? São pessoas que marcharam conosco, caminhavam tão bem, mas depois, por uma razão ou outra, romperam, afastaram, recuaram e apresentam as suas justificativas. Irmãos que não foram companheiros. Agora, em 10 minutinhos, para terminarmos, vamos ver o grupo exemplar dos irmãos que foram companheiros. Primeiro, Arão e Ur. Êxodo, capítulo 17, versículos 8 a 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe disse, ou lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Ótima leitura. Irmãos, vamos virar agora o outro lado da moeda.
irmãos que foram companheiros. Primeiro exemplo, Arão e Ur. Eu gostaria que vocês entendessem que este texto nos remete a uma situação delicadíssima da historicidade do povo hebreu. Os amalequitas continuamente, frequentemente se opunham aos filhos de Israel. No aspecto militar, no aspecto bélico, eles eram bem adiantados. Eles eram evoluídos, para a época, é óbvio. E eles obstaram a caminhada dos hebreus. Pense um pouco nisso. Até o projeto de Deus para a salvação da raça humana poderia ter sido alterado se os hebreus fossem vencidos. Quando os amalequitas obstaram a caminhada dos hebreus, Deus chamou a Moisés e disse-lhe: suba ao cume do monte, levando consigo a vara. E Josué que fique em Refidim, com homens preparados para a peleja. O que é interessante é que Josué, um jovem militar, jovem comandante, selecionou homens. O critério de Deus não é o quantitativo, é o qualitativo. Existem pessoas que têm boa verbosidade, têm facúndia, têm boa fala, mas para servir a Deus no ministério, é preciso apresentar muito mais do que um bom discurso. É preciso ter vida no altar, é preciso ter vocação sobretudo, é preciso ser, olha só, provado e depois aprovado. A coisa é séria, a coisa é seríssima. Meus irmãos, olhem, se Deus permitir, amanhã cedo eu viajarei para Teresina, onde vou ministrar um seminário de escatologia até o domingo. Na segunda-feira eu volto para cá. Na semana que vem eu vou para lá, para São Paulo, para ministrar para mais ou menos 2.000 obreiros. Às vezes eu olho para mim e me vejo tão limitado. Mesmo que eu leia, que eu ore e jejue, mesmo que eu tenha me preparado, eu me sinto um homem de parcos recursos. Mas aí eu ouço a voz audível, compreensível do Consolador que me diz: eu estou no controle e vou contigo e te capacito. Então é assim que se faz a obra. Josué selecionou um bom número de soldados, os melhores. Moisés subiu no cume do monte, olha que cena linda, levando consigo a vara do Senhor. Quando Moisés levantasse a vara, Josué deveria enfrentar os amalequitas que estavam perfilados ali contra os filhos de Israel, talvez debochando deles. A confiança de Josué em obter a vitória não estava na sua habilidade militar, estava na vara do Senhor e ficar em pé. Bendito seja Deus. Tem muita gente que tem uma retórica fantástica e às vezes diz assim: olha, se eu estivesse no comando da igreja, a coisa seria diferente. Se eu estivesse no controle, a coisa seria diferente. Põe lá na frente uma congregação, não vira nada. A coisa é diferente, meus amados irmãos, quando a pessoa é colocada no centro da responsabilidade. Moisés levou consigo a vara do Senhor, e quando ele ia começar aquele ritual para levar o povo à vitória, ele não se deu conta, mas ele não estava só. Ele tinha ao seu lado 2 irmãos e companheiros que silenciosamente vinham na retaguarda. Companheiro fiel não precisa soltar fogos de artifício, não. Aqui estou eu, olha eu aqui. Não, companheiro fiel trabalha no silêncio, se coloca na retaguarda, não faz show pirotécnico, não faz estardalhaço. Estou contigo há tantos anos, eu sou eu, fulano é fulano, cicrano é cicrano. Que autopromoção barata, isso é piegas, dá asco. Quando Moisés ia começar a levantar a vara, os 2 irmãos e companheiros estavam na retaguarda para ajudá-lo. Pastor Salmo, o senhor é meu pastor. O meu pastor
o bispo da minha alma, o homem que conduz este rebanho. Esta igreja aqui está com o Senhor para levantar as suas mãos em nome de Jesus. O Senhor não está só, o Senhor tem esse povo do seu lado. Se o Senhor chorar, nós vamos chorar com o Senhor. Se o Senhor ficar acordado, ficaremos acordados também. Se o Senhor avançar gritando, é hora de marchar, marcharemos contigo. Esta igreja é uma igreja de bravura, é uma igreja que tem realmente no seu DNA o traço da vitória, daqueles que não poderão ser contidos pelo inimigo. Bendito seja Deus. Che Guevara disse: sozinho não somos nada. Moisés não estava só. Que coisa linda. Quando ele levanta a vara, Josué olha para o monte, a vara levantou-se, ele diz: comece a guerrear. E a guerra foi terribilíssima, e os filhos de Israel prevaleciam contra os amalequitas, cabeças rolavam, braços, pernas desprendiam-se dos seus troncos originais, grito, pavor, sangue, muito sangue em Refidim. Mas Moisés tinha as mãos pesadas, e a guerra durou muitas e muitas horas, como veremos daqui a pouco. Aí ele começou a baixar as suas mãos, consequentemente a vara do Senhor abaixou-se. Aí os amalequitas começaram a prevalecer. E Josué viu pessoas que ele acompanhou o crescimento das mesmas, morrendo. Uma das coisas mais tristes para quem está no comando da obra de Deus, é quando ele vê alguém voltando para o mundo de horror e de pecados. Como é triste. Pastor tem um termômetro, e com esse termômetro, ele pode aferir o grau de gravidade da situação de cada pessoa no sentido espiritual. Às vezes o pastor aplica uma palavra, e alguém pode dizer: mas escute, sempre repreensão, sempre advertência, é porque nós precisamos disso. Irmãos, Hernandes Dias Lopes diz uma coisa fantástica: igreja não é colônia de férias, é campo de batalha. Bendito seja Deus. Quando os amalequitas começaram a prevalecer, Moisés não tinha força suficientemente para erguer a vara. Isto quer dizer que todo homem tem uma limitação. Talvez ele não conheça ainda qual é o seu limite, mas todo homem tem uma limitação. Quando tudo parecia perdido, quando a própria história dos filhos de Israel estava ameaçada, surgiram os dois irmãos e companheiros, que colocaram Moisés assentado numa pedra, não ousaram colocar a mão na vara, levantaram as mãos do líder, e a vara do Senhor voltou à sua posição original, e aí Josué se alegrou e levou o povo a uma consagradora vitória. Agora, o que me chama a atenção é que a Bíblia diz, pastor Eliezer de Jesus, que Arão e Hur levantaram as mãos de Moisés até o sol se pôr, porque o dia do judeu é de 12 horas, do nascer ao pôr do sol. Companheiro que é companheiro, começa bem, termina bem, vai até o fim, não deixa o líder na chapada. Companheiro fiel chora junto, marcha junto, geme junto, se arrasta junto e levanta o troféu da vitória junto, em nome de Cristo Jesus. Estamos terminando. João e Maria, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Eu estou falando de irmãos que foram companheiros. Os últimos instantes de vida de Jesus. Ele foi condenado por um tribunal espúrio, que o condenou à noite. Uma condenação que foi completamente injusta. Eu disse que o dia do judeu é de 12 horas, do nascer ao pôr de sol. Mas no amanhecer o Sinédrio confirmou aquela condenação. Jesus foi para a sala dos açoites. Recebeu uma quarentena de açoites menos uma, 39 chicotadas.
corpo desnudado, o carrasco com sede. Pega o azorrague, que tinha vários látegos, bola de chumbo na sua ponta, pedaço de osso seco de carneiro trançado, 39 chicotadas que arrancaram pedaços de carne do corpo inocente de nosso amado Salvador Jesus. Pele, carne e ossos lançados contra as paredes daquele lugar, e ele não murmurou, não disse palavra alguma. Como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. 39 chicotadas. Coloca uma capa de escarlata em tom de zombaria, indicando realeza sobre ele. Confecciona uma coroa de espinhos. Aquele espinho era chamado de spina Christis. Aquilo rasgava a carne inocente de nosso Salvador. Aquele espinho é venenoso. Com poucos minutos, o veneno exalando deformava por completo a vítima. Isto aconteceu com Jesus. Por isso que o profeta disse: nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Aí lhe dão a cruz, crucimício romana, 2 partes, o patíbulo, 45 quilos, a stipes crucis, 75 quilos, e Jesus lá no Monte Calvário, do grego cranion, quer dizer, o Calvário de Gordon, porque foi identificado pelo general Gordon em 1849, ali o madeiro se levanta e Cristo é crucificado. Escute, quando Jesus está na cruz, os olhos inchados, a cabeça inchada, o sangue começa a vedar a sua visão, o inchaço dos olhos também. Ele está para expirar, mas ele sente a necessidade de pela última vez ver as pessoas com as quais conviveu durante o seu ministério terreno, que foi curto, porém esplêndido. Imagino eu, deve ter pensado o Senhor: Pedro, onde estaria ele, André? Ele começa a citar nomes e não os vê, mas ele precisa ter a confirmação de que não está só. Ele olha para longe e se esforça, abre os seus olhos, vence o inchaço, o sangue, e não os vê. Como recuando no zoom, ele olha para o pé da cruz, onde o seu sangue pinga, e vê Maria, e vê João. Aí Jesus se alegra e diz: mulher, eis aí teu filho. Homem, eis aí tua mãe. Acredito eu que ele estaria pedindo: João, eu estou morrendo, cuide da minha mãe por mim. E diz a Bíblia que desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Penso eu que os dois se abraçaram aos pés da cruz, e Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ali ele não estava só, irmãos e companheiros estavam juntos à cruz. Bendito seja Deus. Último exemplo, o exemplo do Senhor para mim, para ti, para cada um de nós. O exemplo de Jesus, o fiel companheiro. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que hoje vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Jesus é o exemplo mais verdadeiro, mais presente, mais consolador de um irmão e companheiro. Eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você está vivendo um período difícil? Jesus está contigo. Você está vivendo um drama dentro da tua casa? Jesus está contigo. Você está com um problema financeiro? Jesus está contigo. Você está com uma causa na justiça? Jesus está contigo. Você está com um problema com o seu filho, que está com amizades comprometedoras? Jesus está contigo.
Você está com um grande desafio pela frente. Jesus está contigo. Mas quando, pastor? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você saia consolada daqui esta noite. Eu quero que você saia consolado daqui esta noite. Nós precisamos ser irmãos e companheiros. E aqui está o exemplo maior para mim, para ti, para cada um de nós, de alguém que nunca nos abandonou. Cristo Jesus, o bendito e eterno Filho de Deus. Pastor Eliezer, vem aqui por favor, em nome de Jesus. Escute o que eu vou dizer para terminar. Em 1995, na guerra da Bósnia, a OTAN lançou uma ofensiva contra os sérvios. E havia um aviador americano chamado Scott O'Grady. Ele pilotava um F-16. E o seu avião foi atingido. Ele ejetou-se, a poltrona lançou para fora e foi salvo. No entanto, caiu no meio da neve. Os sérvios metralhavam aquela região onde ele estava, tentando matá-lo, mas não conseguiram alvejá-lo. Durante o dia, ele escondia debaixo da neve, e à noite saía para comer formigas e gelo, e exercitar-se, para não morrer petrificado. Durante 6 dias, ele vivenciou este drama. Satélites da OTAN o localizam. Mas era uma missão de resgate dificílima. O comandante da OTAN perguntou a alguns bons pilotos de helicópteros: qual de vós teria coragem e habilidade suficiente para ir até lá e resgatar aquele homem? Levantou-se um soldado americano, um aviador, e disse-lhe: comandante, eu conheço Scott O'Grady. Frequentamos a mesma igreja nos Estados Unidos. Participamos da mesma classe da escola bíblica dominical. Fizemos muitos cultos evangelísticos. Crescemos juntos. E até nossa vida militar foi vivenciada com muita harmonia, numa verdadeira simbiose. Ele é meu irmão e meu companheiro. Permita que eu vá até lá e o resgate. A missão lhe foi confiada. Ele pegou um helicóptero e de madrugada partiu para aquele lugar minado. Pousou o helicóptero com GPS, verificou que no meio da neve lá estava Scott O'Grady. Ele removeu a neve, recolheu o soldado ferido e o transportou para dentro do helicóptero, o envolveu numa manta térmica, aqueceu o seu corpo, fez massagens e ele voltou à consciência. Deu-lhe um chocolate quente, e quando ele decolou, Scott O'Grady olhou para ele e disse: só você mesmo para ter coragem para vir aqui me resgatar. Tu és meu irmão e meu companheiro. Eu quero que você saia com esta mensagem aqui esta noite: você é meu irmão e meu companheiro, meu irmão, em nome de Cristo Jesus. Que nada venha nos dividir, que o dinheiro não seja uma barreira para a nossa união, que a cultura não seja um problema para a nossa união, em nome de Jesus. Que os conceitos que alguém transportou para ti não se transformem em barreiras para que você se una comigo e com outras pessoas da igreja. Nós temos que andar ombro a ombro e lado a lado, em nome de Jesus. Fique em pé comigo em nome do Senhor, por favor, em nome de Jesus. Eu não vou pedir a você que venha aqui na frente, porque eu disse que não ia demorar. Mas se você sente de Deus que precisa de algo diferenciado, nesta noite, no que tange a comunhão, eu gostaria que você desse lugar ao Espírito de Deus. Pastor Eliezer vai cantar, vai louvar a Deus, vai adorar ao Senhor. E enquanto ele adorar a Deus, se você sentir, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Se você sentir vontade de sair do seu banco e procurar um outro irmão e abraçá-lo, faça isto em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Onde está aquele abraço fraternal? Eu quero ver agora em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você quer abraçar o seu pastor? Tenha liberdade. Ajuda-me, irmã. Aleluia. Eu preciso de ti. Amanhã, quem sabe eu possa te ajudar. Que lindo, que lindo.
que não haja competição entre nós, ó meu irmão, mas que haja verdadeira comunhão. Que lindo! Ajuda, meu irmão, eu preciso de ti. Aleluia. Amanhã, quem sabe, eu possa te ajudar. Que não haja competição entre nós, ó meu irmão, mas que haja verdadeira comunhão. Que lindo! O mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti também. O Deus que ama você, ama a mim, eu sei. Creia nisso em nome de Jesus. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti também. Por isso sempre vou te amar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha a comunhão. Vamos juntos, meu irmão, unir nossas mãos. Muros e muralhas cairão. Que mais, pastor Roberto? Que entre nós haja o perdão, a fé e a unção, e o amor de Deus em cada coração. Que maravilha! O mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti também. Que nada o nos Deus separe, que ama você, que nada quebra nossa comunhão. Eu sei. Irmãos e companheiros, o mesmo Espírito oh, aleluia, que habita em mim, habita em ti também. Por isso sempre vou te amar. O mesmo Espírito, o Deus que ama você, ama a mim, eu sei. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em ti também. Por isso sempre vou te amar. Por isso sempre vou te amar. aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.